Olá pessoal, você está aqui na TV Mundi, no programa onde o normal é ser diferente. E o normal aqui no Enigmas é ser paranormal. Completamente normal, né, Katia Gaia? Sim. Porque aqui no Enigma, espiritualidade é cultura. E cultura espiritualiza, né, Cris? Com certeza. E falando em cultura, nós vamos trazer aqui uma pessoa que é super culta, né, Katia Gaia? Sim, eu sou muito suspeita para falar desta profissional que tem um gabarito, tem um know-how maravilhoso e ela vai mostrar para vocês sobre esses assuntos que nós vamos abordar. É uma consultora de Feng Shui, radiestesia radiônica e paisagismo, socióloga por formação, estuda e aplica as técnicas milenares de harmonização e ambientação desde 1992. Nós temos aqui nos estúdios Silma Fernandes. Silma, uma honra enorme estar contigo aqui no Enigmas. Muito obrigada. Nossa, gratidão amiga nossa. querida Pois e é, né? outra amiga também. Isso Muito obrigada mesmo. pelo Gratidão, viu, convite. Silvia? Conta um pouco desse universo do Feng Shui para o nosso internauta. Então, gente, o Feng Shui ou Feng Shui, né? Nós estamos falando em relação a diversos sotaques, mas aqui no Brasil a gente conhece como Feng Shui mesmo. Feng Shui é uma técnica de harmonização ambiental que visa estudar a energia que está no imóvel em 3 níveis: energia Sheng, energia Qi e energia Jing. Nosso escritório esse ano, que eu estava falando para vocês, está fazendo 15 anos que nós usamos essas técnicas, reformando, construindo, decorando, elaborando projetos para você realmente viver melhor. Então, esses três níveis de energia, eles são focados para que o ambiente tenha sempre muito equilíbrio e principalmente muita saúde. Há mais ou menos 18 anos atrás, quando o Feng Shui chegou no Brasil, eu faço parte da 2ª turma de formação, as pessoas queriam fazer muito um projeto de Feng Shui, principalmente pensando na questão da prosperidade. Vou fazer o Feng Shui para ganhar dinheiro, como é que eu vou administrar a minha empresa para que meus funcionários produzam mais. E o Feng Shui é isso, mas não é só. A nossa proposta, sempre num projeto, é trazer um ambiente livre de cargas eletromagnéticas, livre de contaminação de subsolo, livre de ondas de forma que atrapalham e muito a nossa vida. Então funciona mais ou menos assim. A energia Sheng é a que a gente chama de energias metafísicas. Então, por exemplo, uma pessoa faleceu em determinado cômodo da casa, né? E de repente, passaram-se alguns meses, você foi lá comprar esse imóvel, né? O que é que isso significa? Significa, no mínimo, que a energia dela está lá. Não necessariamente o espírito esteja lá. Às vezes também. Mas vamos falar da questão mais prática. A energia dela é a energia que gera uma forma no ambiente que é absolutamente incompatível com a sua forma ou com a forma da sua família. Então, existem métodos que a gente vai utilizar, desde aromas, desde cristais, desde paisagismo, né, que a gente utiliza muito. Eu fui estudar o paisagismo depois de ser consultora de Feng Shui, talvez por fazer muita empresa, e nós conseguimos corrigir muitas alterações energéticas através das plantas e das flores. Então, nós vamos trabalhando com a aromaterapia mais focada da escola inglesa, que é um lance mais sensitivo, de necessidade ambiental, para minimizar esses efeitos. A segunda energia, que é o foco do nosso trabalho, é a energia Qi, ou prana, como dizem os hindus. O Qi é a energia vital, é a energia que cada ambiente tem. Esse Qi é calculado baseado na astrologia chinesa e cada casa é um caso, né? Eu sigo a técnica Basai com o espelhamento aqui do nosso hemisfério e ela vai checar onde estão as energias boas e as energias que não são saudáveis, as energias que não são auspiciosas. E aí a gente vai, através de uns cálculos, verificar que tipo de elemento, que tipo de aroma, que tipo de cristal, cor, até tecido, eu vou colocar naquele ambiente para reorganizar essas energias. São 8 as energias, o pessoal conhece esse diagrama como Bagua, e essas orientações, na realidade, vai mudando de casa para casa e de empresa para empresa de acordo com o ramo comercial. E o último nível de energia que a gente utiliza, que a gente através da radiestesia, que é uma técnica de 9.000 anos, né? Nós temos inscrições rupestres há 9.000 anos lá na parte dos Pirineus, focando o homem procurando água potável, é uma técnica
que se chama geobiologia, quer dizer, uma vertente da radiestesia, onde a gente vai, com determinados instrumentos, checar os pontos que são de geopatogenia, ou seja, os pontos que estão doentes na Terra e que podem desenvolver, podem propiciar, conduzir sérias doenças para os moradores ou funcionários. Silvia, uma pergunta que eu acho que é bem interessante, nosso internauta quer saber. É verdade que em determinado local de uma casa, se houve um poço e que esse poço tenha sido fechado e a pessoa coloque uma cama, vire um quarto ali, é verdade que a pessoa adoece? Exatamente. Por quê? Porque muitas vezes na rádio, na televisão, o pessoal me telefona: Silma, como é que eu faço essa alteração? Né? Eu não tenho mais lugar, Silma, de colocar a minha cama aqui, já está feita a marcenaria. Então, nós vamos aí trabalhando com a geobiologia, usando materiais mais naturais possíveis, não muita fibra, piso de bambu, que é uma coisa que os chineses estão usando há muito tempo, nós estamos utilizando agora. Mas, especialmente esse caso, isso funciona de uma forma super maléfica, porque a água ela é bipolar. Então, quando ela está embaixo, no subsolo, ela está naquele movimento constante, ela bate e faz uma reação eletroquímica com sais de rocha. E isso vai formar uma corrente que é absolutamente contrária à nossa reprodução celular. Então, a nossa reprodução das nossas células, ela vai fazer sempre um movimento horário. Talvez por isso os radiestesistas gostam sempre de catalogar a resposta positiva no movimento horário. É o que tem a ver com a gente. E, nesse caso, essa reação eletroquímica gera um comprimento de onda anti-horário. Então, o que acontece? Você não precisa ser grande experiente no assunto, nem grande conhecedor, para saber que aquilo você vai acordar indisposto. Se não acordar muito, entre 3 e 4 horas da manhã, a gente utiliza os conceitos da medicina chinesa. Então, esse é o horário, né, do fígado, que não está sendo alimentado pela energia do rim. Então, está tendo esse choque. E também outras doenças ligadas à circulação. Eu fiz uma pesquisa, a questão de 6 anos atrás, com um cliente que estava sofrendo de mal de Parkinson. E no apartamento dele, era um duplex, a piscina ficava exatamente em cima do dormitório. Né? Olha só. Hein? Claro, a pessoa já tem uma predisposição, você tem que ver toda a questão dos hábitos alimentares, você também tem que ver toda a predisposição genética, mas sem dúvida nenhuma, o ambiente, né, Dr. Hartmann, lá nos idos da década de 20 do século 20, já falava, se o paciente não for tratado, pós um câncer, no caso dele, que era oncologista, e ele voltar para o ambiente, ele pode ter sido bem tratado, feita a cirurgia, os tratamentos e tal. Quando ele volta para o ambiente, ele começa a assimilar novamente a radiação. E essa radiação vai reincidir, num prazo de menos de 4 anos, a doença novamente. Então, existem realmente casas que matam, Kátia? Eu ia perguntar, o que tem até um livro, né? Impregna? Existe mesmo. Casas que matam, né? Existe esse livro que é um pouco assim assustador, uma coisa que as pessoas ficam meio apavoradas e tal. É verdade. Mas não é, não. Na realidade, existe ambientes que, se você ficar exposto pelo menos 5 anos, durante 8 horas, né? Esse ambiente pode ser que você vá conduzindo a todos os seus chakras, todos os seus pontos de energia vão canalizar essa energia negativa. Então, assim, não é só com a água, viu? Sim. É também com cruzamentos magnéticos, com efeitos chaminés, fiação, as antenas de celular muito próximas a você, antenas de transmissão de força também são causas de grandes distúrbios da saúde. Então, veja, como o Feng Shui, né, ou Feng Shui, como queiram, é uma técnica de suma importância para a gente fazer o green building, ou seja, a construção verde, que é o que a gente já realiza há 15 anos no nosso escritório. Olha, que muito bacana, interessante. Eu pergunto assim, uma pergunta assim que todo mundo faz. Os aparelhos celulares em contato com o corpo, é prejudicial mesmo, não é? Super prejudicial. Sabe, Kátia, em 1999 a 2000, mais ou menos, o parlamento inglês fez uma lei que todo menor de idade, ou seja, todo adolescente até 17 anos, ele só poderia estar usando o celular com uma carta de autorização do pai ou do responsável. Por quê? Porque eles começaram a perceber o índice de tumor cerebral muito elevado nessa faixa etária.
Vocês devem lembrar que naquela época eram aqueles tijolões, né? Sim. E tinha antena. E um hábito, não sei porquê, dos adolescentes, era ficar com o celular na boca e a antena também. E aí o sinal que chega pelo satélite atravessava o cérebro e voltava todo o tempo. Isso foi um gasto público imenso, porque lá quem paga é o governo, e eles começaram a identificar por que tinham tantos casos nessa faixa etária, né? Então, não se falou claramente, mas se falou que realmente era mais conveniente não usar o celular desta forma. Então, assim, eu sempre falo em cursos, em palestras, quando nós estamos usando o celular, é um benefício, o micro-ondas, não nos vamos largar mão disso, mas saber usar isso. Então, assim, não durma com o celular ao lado da sua cabeceira. Ponha para carregar o celular na cozinha ou no banheiro, assim, um lugar absolutamente longe. Ah, mas eu uso como despertador. É mais barato você comprar aquele despertadorzinho de R$10 do que pagar um tratamento de uma doença mais séria. É muito mais sério do que a gente imagina. Bem, essas dicas e outras, Silma, você vai dar no outro bloco, porque aqui nós estamos encerrando a primeira parte. Mas você que quer participar, enigmas@tvmundi.com.br. Já voltamos, né, Cris? Já voltamos.